Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é mais uma aula de cálculo diferencial integral 1. Eu sou o professor Miller e nessa aula eu vou resolver as letras N, O e P do exercício 4, as três últimas letras, ok? Vamos lá então para a resolução dessas primitivas. O enunciado é: calcule as seguintes integrais indefinidas, e logo na primeira integral eu começo com um problema. Eu tenho o u quadrado multiplicando o menos 2. Na tabelinha de integrais, eu sei que a soma ou subtração, por propriedade, eu posso separar em duas integrais, por caso, né? Mas potência de variável, né? Se a variável é u, na tabela eu tenho variável x, mas considerando aqui potência de x ou potência de u, eu sei que encaixa na segunda regra. Mas não tem produto de potência, ou produto de uma potência por uma constante. Nesse formato eu não tinha visto, né? Então o que nós vamos fazer, pessoal? Assim como já fizemos em outras ocasiões, a primeira coisa antes de fazer a integral é organizar a função para que ela encaixe na tabela. Embora eu não saiba integrar u quadrado vezes u menos 2, eu lembro que tem uma propriedade de potência que diz o seguinte, ó: se eu tiver x elevado a a vezes x elevado a b, eu posso juntar numa única potência. Então, se eu conseguir juntar essa potência com essa, por exemplo, eu encaixo na segunda regra. É só somar os expoentes, tá? Ó, o expoente daqui é 1. Miller, posso multiplicar o quadrado por u? Pode e deve. Essa é a propriedade distributiva, mas tem que multiplicar por 2. Aí eu deixo de ter o produto, que é quem estava me atrapalhando. Então, a primeira parcela da soma vai ficar u quadrado vezes u, que é u elevado a 1, sinalzinho de menos, u quadrado vezes 2. Olha aí. Nesta primeira parcela aqui, eu aplico essa regrinha direto, né? Eu tenho u elevado a 2 vezes u elevado a 1, mantenho a base u e somo 2 mais 1. Então aqui eu tenho a integral de u à terceira. Viu que encaixou na segunda regra? Tranquilo? Menos, bom, como a ordem dos fatores não altera o produto, posso deixar 2 vezes o quadrado. Você já deve estar pensando assim, fala, bom, Miller, tenho duas funções somando, a propriedade diz que eu posso, somando ou subtraindo, eu posso separar em duas integrais, e essa constante eu posso jogar para fora da integral. Você pode fazer isso, está correto, é o modo mais formal de se fazer. No entanto, o princípio que está escrito aqui é o seguinte, gente: cada pedaço da soma é uma integral. Então, quando eu olho essa integral, eu olho integral de u à terceira, faço a consulta na tabela, aplico a regra, menos, copio a constante 2 e faço a integral de u quadrado, aplicando a segunda regra. Você não precisa separar mecanicamente, né, fazer a passagem de separação. O que você precisa entender é que a soma e subtração separam as funções. Então, cada função é separada da outra através da soma e subtração, tá? Então, eu poderia fazer direto. Tem o sinal de menos, então u à terceira. Consultei a tabela, é a regra variável elevada a um número. Vai dar variável elevada a um número mais 1, então o A3 mais 1 a quarta sobre o mesmo número. Apliquei a regra sem precisar separar as integrais. Menos 2 vezes o quadrado. Bom, segunda parcela da soma, vou fazer em separado. A constante menos 2 eu copio. Qual que é a integral de u quadrado? Encaixa na mesma regra, u elevado a 2. Vai ficar u elevado a 2 mais 1, que é u elevado a 3, sobre 3 mais k. Perceberam que eu não preciso obrigatoriamente fazer aquela passagem de separação, de colocar a constante para fora? O importante é que a gente entenda o princípio, tá? Então a ideia é que essas propriedades operatórias elas sejam internalizadas, a gente saiba isso imediatamente e a gente precise basicamente da nossa tabelinha de integrais. Para as funções que eu vou integrar agora, né, nas próximas letras, essas três regras são suficientes. Olha aqui de novo, hein? Eu tenho uma situação onde eu tenho divisão de potências, tá? Gente, essa integral tem dois modos de você pensar. Como você tem t quadrado menos t mais 1 dividido por t à terceira, você lembra que você pode pegar esse t à terceira que está no denominador e passar para o numerador multiplicando, ó, desde que você troque o sinal do expoente. Ele não estava dividindo todo mundo?
então passa multiplicando todo mundo. A partir daí, isso vira uma distributiva e você vai ter multiplicação de potências de mesma base. Tudo bem? Eu falei que esse é um modo. O outro modo de pensar isso aí é assim, ó. Como eu tenho 3 parcelas lá no numerador, eu posso separar em 3 frações, ó. E aí eu vou ter, ao invés de multiplicação, eu tenho divisão de potência de mesma base, tá? Para ser sincero, eu acho que o caminho mais fácil é separar em 3 frações. Mas eu não sei o que acontece, que toda aula alguém dá essa sugestão e parece que o pessoal acha mais simples. Eu vou fazer por esse caminho, mas você poderia fazer por esse. Aí cada pedaço da soma você vai simplificar, né? Simplificar essas frações, tá? Mas eu vou fazer por esse caminho, sempre tem alguém que fala isso na aula e o pessoal gosta, acha que fica mais fácil, então vamos fazer por esse caminho. Então olha só, o t a terceira está dividindo todo mundo, eu vou passar o t a menos 3 multiplicando todo mundo, tá? T quadrado menos t mais 1 dt. Tudo bem? Agora aqui é obrigatório, né? Se eu tenho multiplicação distributiva, não consigo fazer a integral ainda no formato que está, né? Então eu teria t a menos 3 vezes t a 2 menos t a menos 3 vezes t, isso aqui é t elevado a 1, né? Mais t a menos 3 vezes 1. Agora, gente, eu vou usar a mesma propriedade que a gente acabou de utilizar aqui de potência. Eu transformei num produto, multiplicação de potência mesma base. É só manter a base e somar os expoentes, tá? A gente acabou de fazer isso. Vamos fazer isso aqui direto, ó. Então, a minha integral vai ficar t a menos 3 vezes t a 2. A base das duas potências é t, né? Multiplicação de potência mesma base. Vai ficar t elevado menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos t a menos 3 vezes t a 1 dá t a menos 2. Menos 3 mais 1, menos 2. E aqui eu tenho t a menos 3 vezes 1, né? 1 é elemento da multiplicação, neutro da multiplicação e divisão. Basta eu não escrever. Tudo bem? Miller, agora é só aplicar para todo mundo a regrinha 2. É só potência de t, tá certo? Não tá certo, tá errado. Por que tá errado, pessoal? Porque a gente tem uma potência lá que não encaixa na regra 2. Ó. A regra 2 serve para qualquer expoente exceto menos 1. Mas, Miller, quando o expoente é menos 1, o que eu faço? Tem uma regra específica para ele, que é 1 sobre x. Então, t a menos 1, eu posso escrever 1 sobre t. E ele encaixa nessa regra, tá bom? Os outros, tudo bem. T a menos 2, pode usar essa regra, ela só não serve para menos 1. E t a menos 3, mesma coisa. Tudo bem? Tranquilo? Então, t a menos 1 eu não posso aplicar essa regra. Eu tenho que mandar para o denominador para encaixar nesse caso, tá bom? Ou pode ficar lá, t a menos 1 é 1 sobre t, é a mesma coisa. Mas não é a regra 2, tá bom? Bom, tenho 3 parcelas, vou fazer 3 consultas na tabela, lembra disso? Eu não vou separar mecanicamente as integrais, não precisa dessa passagem, ó. Eu vou olhar o primeiro pedaço aqui da soma, 1 sobre t. 1 sobre x é ln do módulo, 1 sobre t é ln do módulo de t. Copio o sinal de menos, t a menos 2, encaixa na regra variável elevada a um número. t a menos 2 vai ser t a menos 2 mais 1, menos 2 mais 1 dá menos 1, sobre o mesmo número embaixo. Então, t a menos 1 sobre menos 1. Mais t a menos 3, regra 2. t a menos 3, t a menos 3 mais 1, isso dá t a menos 2 sobre o mesmo número, terminou todas as integrais, mais k. A integral está feita, mas gente, olha só, tem um sinalzinho de menos aqui e um negativo dividindo. 1 eu não preciso escrever, ele é um elemento neutro da divisão e da multiplicação, mas menos com menos dá mais. E nesta fração aqui, ó, mais com menos dá menos. Então, fica ln do módulo de t mais t a menos 1 mais com menos t a menos 2 sobre 2 mais k. Gente, eu acho que está bem explicadinho. Pode ficar assim, não tem problema. Mas aquele aluno, aquela aluna vai querer fazer isso aqui, ó. t a menos 1, eu já fiz isso uma vez hoje, é 1 sobre t.
aí ele fica numa posição onde o expoente fica positivo, não, o expoente fica 1 positivo, não precisa nem escrever. E nesta segunda parcela aqui, ó, eu tenho 2 dividindo. Como eu tenho t a menos 2, ele pode descer a fração como t ao quadrado. Como 2 já está lá, ele vai multiplicando 2. Miller, mas aí não fica nada no numerador. Elemento neutro, posso colocar 1. Gente, está correto aqui. Mas aqui está escrito de uma forma mais elegante. Vocês vão concordar comigo, né? Tá bom? Mas não tem problema ficar na passagem anterior, tá? Este último aqui, a última letra, ele tem o mesmo princípio, né? A gente vai fazer a divisão de potência de mesma base ou multiplicação. Só que antes de começar a resolver esse aqui, eu tenho que lembrar, eu já fiz isso várias vezes, né? Raiz de t, o índice é 2 e o expoente é 1. E isso pode virar t elevado a uma fração. Qual fração? Este número vai no numerador 1 e o índice da raiz vai no denominador. Então, antes de fazer a multiplicação ou divisão de potência de mesma base, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai copiar o numerador e transformar o denominador em expoente fracionário. Transformou em expoente fracionário? Aí qualquer potência, seja qual for o expoente, positivo ou negativo, você quer passar ela para o numerador, multiplicando os números que ela estava anteriormente dividindo? Troca o sinal, não é para inverter a fração, isso aqui não é divisão de fração, tá? É uma potência que eu vou passar multiplicando os números que ela estava dividindo. 3 menos t, números ou variáveis, tá bom? Aí mesmo processo. Distributiva. Quando você fizer a distributiva, vão aparecer as multiplicações de potência de mesma base para você juntar, tá? Então vai ficar integral de t a menos meio vezes 3 menos t a menos meio vezes t menos t a menos meio vezes t a 2 dt. Faltou um pouquinho de espaço, mais paciência. Nessa primeira integral, a ordem dos fatores não altera o produto. Vou escrever t vezes t a menos meio. Na segunda, eu tenho o t, o expoente que eu não escrevo é 1, lembra? Então eu tenho multiplicação de potência mesma base. Eu mantenho a base t e faço menos meio mais 1. Menos meio mais 1 dá meio positivo. Tá bom? Menos, mesma coisa, copiar o sinalzinho. t a menos meio vezes t a 2, fica t elevado a meio menos 2. Meio menos 2 dá 1,5 positivo, que na forma de fração, 3 sobre 2. Gente, eu precisei fazer tudo isso para transformar cada pedaço de uma função numa potência para encaixar nesta segunda regrinha aqui, ó, tá? Tudo bem, deu um pouquinho de trabalho, mas todas elas, deixa eu só encolher um pouquinho aqui, todas elas encaixaram, tá bom? Agora vamos fazer a integral. Lembrando, cada pedaço da soma é uma integral, eu faço a consulta em separado, e onde tem constante, multiplicando função, eu copio a constante e integro a função. Primeira parcela, 3 vezes t a menos meio. Copio 3. t a menos meio é variável elevada a um número. Vai ficar o t, que é a variável nesse caso, elevado a menos meio mais 1. Menos meio mais 1 dá meio positivo. Escreve a mesma coisa aqui embaixo. Menos. Aqui é t elevado a meio. Variável elevada a meio, variável elevada a meio mais 1. Meio mais 1 é 1,5. Acabei de fazer. 1,5. Perdão. 1,5 na forma de fração é 3 sobre 2. Menos t elevado a 3 meios. Variável elevada a 3 meios. Variável elevada a 3 meios mais 1. 3 meios mais 1 é 5 meios. Gente, eu vou fazer isso em 2 etapas, tá? Primeira etapa, eu vou lembrar para vocês que nesses 3 casos aqui, eu tenho uma fração no denominador. Aí você lembra que essa fração passa multiplicando invertida. Ela inverte e passa a multiplicar o numerador. Então, ó, de maneira conveniente, eu vou passar a fração invertida entre o 3 e a potência de t. Então vai ficar, deixa eu dar mais uma linha aqui para ficar bem fácil de enxergar. Vai ficar 3 vezes 1 sobre 2, vira 2 sobre 1, t a meio. A outra parcela, 3 sobre 2,
inverte 2/3, t a 3/2. A última parcela, dividido por 5 sobre 2, 2 sobre 5, t a 5 sobre 2. Eu acho que a resposta está nesse formato. A única coisa que eu devo ter feito é juntar isso aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. E 6 dividido por 1 dá 6. No entanto, eu vou caprichar um pouquinho mais. Vamos voltar para a raiz. O que é t a meio na forma de raiz? Eu acabei de fazer, né? t a meio. Então é raiz de t menos 2. O que é t a 3/2? Vou usar isso aqui para fazer, ó. Vamos lá. Se tiver 3 aqui, vai aparecer 3 aqui. E índice 2 eu não escrevo. Então isso aqui vira raiz de índice 2, não precisa escrever, t a 3, tá? Sobre 3. O denominador continua o mesmo, todo mundo sobre ele. Menos 2 vezes. Se eu transformar isso em raiz, o índice da raiz é 2 e o t está quinta. Gente, acho que nem chegou nessa etapa aqui. Tá muito bem feito. Se você chegar aqui, não é só fazer esse produto 3 vezes 2, que é bem simples. Mas se você chegar até aqui onde eu cheguei, fica bem melhor o nosso resultado. Tá bom? Gente, acho que é isso. Fornecemos aí todas as informações de potências, regrinhas, faz uma revisão e bons estudos. Até mais. Tchau.